Amém, minhas irmãs. Obrigada pela presença de todas, Lili, que eu não cumprimentei ainda. Glória a Deus, nós somos as separadas. Todos aqueles que creem em Cristo foram separados. Amém. Glória a Deus. Minhas irmãs, hoje eu vou ministrar a palavra e falou muito fortemente comigo essa palavra. E eu oro para que também fale aos seus corações e venha fazer com que o que tem morte ainda dentro de nós dê lugar para a vida. Amém? O nome da palavra é equilíbrio. Se fosse dar um nome para essa ministração. Podem, por favor, abrir as escrituras em Jeremias, capítulo 1, versículo 17, minhas irmãs. Jeremias tem muito para nos ensinar. Amém? Jeremias está falando muito comigo, porque eu estou lendo nesse período, uma indicação também do Espírito Santo. É só lambada, lambada em cima de lambada. Amém, né? Jeremias, capítulo 1, versículo 17. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, porque as Escrituras renovam a nossa mente. Amém? Amém. Então, minhas queridas, eu vou começar lendo. Amém? Não se assuste por causa deles. Quem está falando aqui, minhas irmãs, é o próprio Senhor para Jeremias. Ele diz, Jeremias, meu filho, não se assuste por causa deles, para que eu tenha de fazer com que você também fique assustado na presença deles. Uau! O próprio Senhor dizendo que se Jeremias estivesse assustado, ele que faria Jeremias ficar assustado na presença deles. Vamos destrinchar isso no decorrer, amém, queridas? Então, nós aprendemos em Jeremias que primeiro o Senhor nos chama, amém? Primeiro ele chama a gente, né? Chama o nosso nome. Depois de nos chamar o Senhor, o que ele faz? Ele nos encoraja. Ele nos encoraja. E depois, Jeremias, capítulo 1, versículo 17 foi o versículo que eu li. Amém? Depois de nos encorajar, minhas irmãs, o que o Senhor faz? Ele nos enche. Amém? Estão pegando a linha de raciocínio? Ele nos enche. E, por fim, ele fala através do que nós vemos, através da nossa visão. Vamos destrinchar também. Ainda em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que diz o seguinte: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, te separei por profeta e te dei às nações. Olha isso, aqui é o chamamento. Chamou. Amém? No mesmo capítulo, versículo 7. Não digas, veja bem, o próprio Senhor falando, não digas que eu sou menino, porque a todos quem eu enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Amém? Olha o encorajamento aí, gente. No próprio capítulo 1, versículo 9. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha só que tremendo, gente. Ele nos chama, nos encoraja e nos enche. No mesmo capítulo 1, versículo 11. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? O que você está vendo, Jeremias?
E eu disse, o próprio Jeremias disse, vejo uma vara de amendoeira. Então, nós somos chamados, nós somos encorajados, nós somos cheios, e através da nossa visão é que nós vamos ver, falar, transmitir. Amém? Então, o Senhor deseja que a nossa confiança nele seja superior ao pensamento de uma eventual não aceitação por parte das outras pessoas. Amém? Aquilo que o Senhor coloca, deposita em nosso coração, deve ser primeiro experimentado por nós. Ou seja, Fabiana, eu tenho que eu mesma experimentar. Eu mesma tenho que comer isso primeiro. E depois deve ser estendido aos que estão ao nosso redor. Amém? Porque ele tratou primeiro com Jeremias. Por isso que é importante a gente meditar nas escrituras. Jeremias não foi chamado e saiu despinguelado falando. Não, teve que ter um posicionamento, um entendimento. Deus teve que enchê-lo primeiro. Então, tudo que o Senhor faz, revela e anuncia, primeiro tem que ser vivido no individual. Amém? E depois aonde? Na nossa família. E depois aonde? No geral. Primeiro em mim, depois na minha família. A família é quem mora junto, tá, gente? Depois a família e depois no geral, nas nossas parentelas e conexões. O Senhor trabalha sempre de forma gradual e progressiva. Ele não faz fora sem ter feito dentro antes. Amém? Então, viver isso é compreender que na medida que se experimenta do Senhor, na medida que a gente vai provando do Senhor, vai comendo do Senhor, vai nos alimentando do Senhor, o que que acontece? Nós passamos a obedecer a sua vontade, porque eu só obedeço aquilo que eu conheço. Não tem outra forma. Amém? Eu só obedeço aquilo que eu conheço, que eu admiro. Como é que eu vou conhecer o Senhor e admirá-lo se eu não me exponho a um relacionamento de intimidade com Ele? Então, nós passamos a obedecer a sua vontade, e com isso, minhas irmãs, cresce o que em nós? A autoridade. A autoridade. Aquele que vive do Senhor, fala coisas espirituais, amém? E as cadeias vão sendo destruídas, as fortalezas vão sendo exterminadas, os gigantes vão sendo vencidos. Uau, tremendo, não? O primeiro avanço do reino de Deus é feito internamente. Não tem outra forma. E não se trata do muito repetir, não se trata de muito saber. Não é isso, gente. É o viver. É o quanto a gente vive daquilo que a gente recebe da parte do Senhor. Por essa razão, Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Porque vamos comendo disso. Vamos crescendo em graça e conhecimento. Vemos que Jesus, ao anunciar a verdade, ele estava anunciando a verdade, falando sobre o reino de Deus. Ele estava falando de si mesmo, que ele é a verdade. Ensinando sobre o reino, ele estava falando de si. E ele foi reconhecido como quem falava com autoridade. Amém? Diante do quê? Que ele vivia absolutamente a vontade de Deus. Por isso que ele tinha autoridade. Não é porque ele era Jesus, é porque ele vivia a vontade de Deus. Então, se não provamos do que recebemos de Deus, somos apenas repetidores e não há nenhuma transformação à nossa volta, porque isso depende exclusivamente de vivermos isso. Amém, queridas? O meu exterior somente é transformado quando eu sou transformada. Entendem isso? Não existe outra forma. Aqui nós passamos a compreender com exatidão que os fins não justificam os meios. Completamente
contrário ao jargão que dizem, né? Os fins justificam-se pelos meios. Não é verdade. O caminho com Cristo não é assim que funciona. Não podemos externamente aparentar algo se ainda no nosso coração está diferente, está com a motivação errada. Porque nós sabemos, né, minhas irmãs, que o Senhor, ele sonda o profundo do nosso ser. Ele sonda os nossos corações. Ele sonda o profundo e o escondido. E ele sabe tudo a nosso respeito. Então, não tem como enganar o Senhor. Não tem. Eu vivenciei uma situação semana passada, eu gostaria de compartilhar isso com vocês, que, apesar de saber disso, foi muito forte para mim. Sobre de uma situação que uma moça falou de outra, falou mal mesmo de outra, só que ela foi descoberta. Ela foi pega no flagra falando mal da outra. E aí o que aconteceu? Essa mulher, ela pediu perdão, se arrependeu, sei lá, ficou constrangida. Aí imediatamente o Espírito Santo falou assim ao meu coração: todos nós somos constantemente pegos no flagrante por Deus. Constantemente. Então, queridas, no mesmo livro de Jeremias, capítulo 17, por favor, versículo 10, capítulo 17, versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho a mente, eu provo o coração, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Amém? O Senhor, ele entrega para cada uma de nós segundo o quê? O fruto de nossas ações. Ai, como assim? Vejam, muito saber não vale de nada. Tem que viver. Nós temos que viver. O saber, ele não traz nenhuma recompensa. O que traz recompensa são os frutos permanentes, como eles são produzidos, segundo as intenções do nosso coração. Os frutos permanentes passam a nascer, florescer e nascer, após gerar o primeiro fruto permanente, que é eu mesma, cada uma de vocês. Esse é um fruto permanente. É o primeiro. É o primeiro. Ai, aleluia, obrigada, Senhor. Mas, queridas, entendam uma coisa. Viver no sobrenatural do Senhor não tem como explicar, não é verdade? Não tem como explicar. Não tem explicação viver o extraordinário. Vamos dizer de onde que vem o vento se a gente não consegue viver o vento? Como é que nós vamos dizer o quanto que aquela semente vai morrer e vai produzir? Não existe. Então, tudo o que nós conseguimos explicar, minhas irmãs, é natural. Guardem isso no coração de vocês. É natural. Tudo aquilo que a gente não explica é o Senhor fazendo. Amém? Então, se nós vivemos conforme as nossas possibilidades, claro que é o Senhor que permite, amém? O Senhor permite tudo. Ele nunca perde o controle. No entanto, nós vivemos apenas no natural. Entenderam isso? Essa chave? Se o meu padrão de vida que eu vivo, eu consigo explicar, eu consigo dizer, está acontecendo por causa do salário do meu marido, ou está acontecendo porque eu tomo tal remédio, porque eu apenas vivo no natural. Amém? Se a sua matemática, minha matemática, soma 2 mais 2, que é igual a 4, isso é natural. Agora, se nós somamos 0 mais 0, que é 4, aí nós estamos vivendo o extraordinário de Deus. E é nisso aqui que ele quer levar cada uma de nós. Amém? Viver no sobrenatural do Senhor é uma característica de quem se permitiu ser transformado. E dentro de si mesmo foi gerada uma frutificação permanente. É difícil chegar num patamar assim, é difícil, claro que é, mas não é impossível. E ele quer que nós vivamos isso.
Então, voltando, né? Eu só abri um parênteses aqui para falar sobre o extraordinário de Deus. O Senhor entrega para cada uma de nós, segundo o fruto de nossas ações. A gente já viu isso, amém? Então, vamos entender uma diferença aqui. Frutos não quer dizer seguidores. Frutos quer dizer transformação. Amém? É transformação. Mas tem um remédio para isso. Glória a Deus. Para transformar a intenção do nosso coração. E sabe qual é esse remédio, queridas? O arrependimento. É nós nos arrepender. E eu trago agora, pelo Espírito, algo que não estava na mensagem. Quando o Senhor Jesus fala, acusa a igreja de Éfeso, dizendo que ela perdeu o primeiro amor. Vocês lembram? Está em Apocalipse isso. O que traria ao primeiro amor, novamente? Será que eram cultos de charamandaia, de lalala e lalala, e desce fogo, vem fogo? Nada disso. O que traria o primeiro amor de volta era o arrependimento. Toda a mensagem do Evangelho diz: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependam-se. Então, para isso também é preciso o arrependimento. O arrependimento, ele desfaz a obra do caráter quebrado. Ele desfaz a obra do maligno. Amém? Quando a gente se arrepende, quando nós, de fato, nos arrependemos, o Senhor entra com seu favor. Imediatamente. Imediatamente ele entra com o favor dele. E então, isso indica o quanto o nosso Pai respeita o nosso livre-arbítrio. Se nós quiséssemos ficar dessa mesma maneira, ele não vai nos forçar. No entanto, quando nós nos arrependemos, sabe o que acontece? Ele gerencia os nossos dias para que a gente venha receber dele. Então, eu quero ressaltar aqui uma coisa de extrema importância. O Senhor, ele trata, sim, o nosso caráter quebrado, as situações não resolvidas, trazendo ciclos redentivos. Prestem atenção, ciclos redentivos, nos dando uma oportunidade. Vejam, eu abro um parênteses aqui, oportunidade é o que ele traz, e não é castigo ou consequência de pecados, não. Viver um ciclo redentivo é uma oportunidade de agirmos de forma diferente. Amém? É o favor do Senhor por cada uma de nós. É o amor dele pela nossa vida, consertando o nosso caráter quebrado. Amém, queridas? Então, minhas irmãs, se nós estamos vivendo um ciclo com situações semelhantes que já vivemos, é sinal de que o Senhor está dando uma nova oportunidade para agirmos de outra maneira, para vencermos esse ciclo. Amém? E essa é uma oportunidade, é uma rica oportunidade de conserto, de restauração. Então, mas por que será que ainda nós acabamos decidindo sem ser seguindo a vontade de Deus? E a gente acaba precisando de ciclos redentivos. Por que será? Porque os nossos quereres, nosso querer, o nosso intelecto, os nossos sentimentos, as nossas emoções ainda nos dominam. Ainda somos governados por nossa alma, infelizmente. Queridas, não é errado sentir, não. Não é errado ter emoção, ter sentimento, querer, desejar. Não é nada, isso não é errado. Papai nos deu isso. Mas vamos seguindo com o raciocínio. Eu quero falar algo importante sobre isso, sobre as nossas emoções, os nossos sentimentos, nosso temperamento, nossos desejos, nosso intelecto. Apesar de ser nossos, de estarem ao nosso dispor, no nosso corpo, entendem? Mas eles não são para nós. Eles são para a glória de Deus. Amém? Quem pegou aí? É bem isso, é para a glória de Deus. Tudo na nossa vida é para a glória de Deus. Então, eu repito, nossos sentimentos, nossas emoções,
nosso intelecto, nossos desejos, nosso temperamento são para glorificar o Senhor. É para a glória dele. É para a glória de Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso intelecto, desejos e temperamento. Quando confessamos o nosso Senhor Jesus como nosso suficiente Salvador, nós passamos a pertencer ao nosso amado Jesus. A nossa alma vai junto, viu? É dele também. Ok? Então, para relembrar, nós temos 3 corpos. Amém? O corpo físico, a carne, porque nós estamos vivos, estamos aqui ainda, precisamos do corpo. Nós temos um corpo espiritual que é vivificado quando confessamos Jesus, e onde, né, o Espírito Santo, ele se amolda, né, minhas irmãs, com o nosso espírito, e se torna o selo, o penhor da salvação. Isso está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Leiam isso, comam isso, né, se sirvam disso. E a nossa alma, querida, onde estão os nossos desejos, vontade, intelecto, sentimentos, lá, como todo mundo já sabe. Então, com a queda, queridas, houve um desequilíbrio nisso. E passamos a entender que as emoções, sentimentos e tudo mais da alma tem a ver conosco. Mas não tem nada disso, não tem a ver conosco. Não se trata do individual. Nós entendemos que até os dons é para servir, né? Exceto a oração em línguas, que é para a nossa própria edificação. Então, tudo tem a ver com a glória de Deus, com a manifestação do reino de Deus. O desequilíbrio foi tão acentuado que houve uma visão errada. E essa visão errada nos autorizou a pensar que podemos ter ataques histéricos. Chilique. Ai, meu Deus, e agora pobre de mim? Que podemos ter pena de nós mesmas, podemos ter a nossa própria justiça. Ai, estou sofrendo! Ele me persegue! Isso, comiseração. Ah, e agora, meu Deus, eu estou sofrendo tanto, estou apunhalada. Para com isso, crente, agora. Acabou. Parou. Se os nossos sentimentos, as nossas emoções são do Senhor também, como será que Ele deseja que nós estejamos? Hã? Lá em Colossenses, capítulo 3, e leiam isso também, queridas, mais tarde, meditem nisso. Colossenses, capítulo 3, versículo 17, diz o seguinte: tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. Isso é o cristão em seus relacionamentos. Sim, ó vida, ó céus. Isso mesmo, André. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz o seguinte, minhas irmãs: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para o quê? Para a glória de Deus. O Salmo 103, versículo 1 diz: todo o meu ser, está falando dos 3 corpos aqui, tá? Não é só a boca. Louve ao Senhor. Louvarei seu santo nome de todo o meu coração. Ele, o nosso Deus, nos ensina que precisamos abrir os nossos olhos para as características do fruto do Espírito Santo, para curar de uma vez por todas esse desequilíbrio. Então, vamos pensar. Para que serve? Para que motivo? Para que serve o tal do amor? Tem a ver com o próximo, não conosco, é o próximo. Nós temos que amar o nosso próximo. Aquele amar de 1 Coríntios 13, tá? É aquele amor ali. E para quê? Para manifestar a glória de Deus. E qual é o antagônico do amor? Ódio.
Quantas vezes eu já senti ódio? Gente, que horror! Qual o motivo da alegria? É contagiar o próximo e mostrar que Jesus é irresistível. Jesus é irresistível, gente. E é para a glória de Deus. Qual é o antagônico da alegria, gente? Tristeza, depressão. Qual o motivo da paz? Para mostrar para o próximo que ainda com todas as tribulações, ele pode vencer. É a ausência de preocupação. A guerra, queridas, não modifica nada. E serve para mostrar a glória de Deus. E qual é o antagônico? Pede guerra, pede briga. E qual o motivo da longanimidade, queridas? Calmaria. Estender para o próximo. Como o Senhor nos trata, porque o Senhor é longânimo. Se ele fosse nos tratar segundo a nossa esperneação histérica, Jesus amado. Só no mesmo dia eu acho que ele já teria me fulminado umas 300 vezes. Não? Olha a longanimidade dele. E qual é o antagônico? A impaciência. Qual o motivo da amabilidade? Ser amável com o próximo, ser bondoso com o próximo, para que a manifestação da glória de Deus aconteça. E qual é o antagônico? A maldade. E qual o motivo da fidelidade, minhas irmãs? É mostrar para o outro que tem como confiar em Deus. Porque ainda que eu esteja passando por um vale, no deserto, seguir confiando em Deus. Porque nós somos os ministros de Jesus. E também para a manifestação da glória dele. E qual é o antagônico? A infidelidade. A infidelidade não é apenas conjugal, não, é com o Senhor. Quando eu não confio no Senhor, eu estou sendo infiel a ele. E qual é o motivo da mansidão? É brandura com o próximo. É ser brando com ele. Eu confesso que eu não sou branda, não. Eu sou meio da vara. Mas é tudo com amor. Tudo do perfeito amor. Para quê? Para manifestar a glória de Deus, meus irmãos. E qual é o antagônico? A rispidez. Não é as varadas, não. Ai, ai, agora vem um forte. Qual é o motivo do domínio próprio, queridas? É dominar-se para dar suporte ao próximo. Esse suporte aqui, queridas, não é aquele assim, eu tenho que suportar, não. É dar suporte, apoio para o próximo. E não significa ausência, exatamente, é matar a carne. E não significa ausência de temperamento, tá? Porque o Senhor não nos tira temperamento. Isso é necessário. É governar sobre o que eu estou sentindo. É deixar equilibrado o meu emocional, temperado. É mesmo tendo vontade de, sei lá, dizer um monte de coisa, é dar uma respirada e dizer glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que se me dá uma licença, não sei se eu não dou uma matadinha de leve. É domínio, é dominar. Senão não teria essa característica aqui do fruto do Espírito Santo, não. Todo mundo estaria zen, super tranquilo, amável, lá. Tem que ter domínio, queridas. E qual é o antagônico disso? O egoísmo. Então, tudo aquilo que não conseguimos dominar nos governa. Amém? A ira, a raiva, a tristeza, a mágoa, a avareza, a ofensa, a desonra, se nós não dominamos, nos governa. Amém? Tá. Mas por que eu falei tudo isso? O que tem a ver com não se assuste por causa deles? Porque senão o próprio Senhor vai fazer se assustar, né? Nós aprendemos que o Senhor nos chama, nos encoraja, nos enche com a sua palavra, fala através do que vemos. Esse ver aqui, ó,
é segundo o que há em nossos corações. Então, bem como o nosso caráter, situações vencidas, superadas e a manifestação do Espírito Santo através de suas características em nossa vida. Amém? É isso. Então, o que ele quer? Que a gente viva o sobrenatural. Ele quer que a gente glorifique-o através das nossas emoções e sentimentos e lá, tudo que foi dito. Porque através de um corpo equilibrado, da alma equilibrada, nós veremos com clareza. Nosso coração vai estar ajustado, alinhado. E aí, queridos, eu posso ler um amém aí? Amém, amém. Então, quando nós estamos equilibradas, não nos assustamos por causa de ninguém. Se por acaso nos assustamos, o Senhor fará que fiquemos assustadas. Sabe por quê? Porque Ele irá expor o que ainda nos coloca no tropeço. Ele vai fazer, não porque Ele quer nos ridicularizar, é porque Ele quer que estejamos bem, saudáveis, equilibradas. Eu já estou quase encerrando, tá? Quem aqui nunca viveu uma experiência de crítica? Quem aqui não foi alvo de raiva de alguém, de ira, de fofoca? E sabem por quê, minhas irmãs? Porque o equilíbrio de cada uma de vocês aqui, ó, acusa, denuncia, afronta o desequilíbrio do outro. Daquele que ainda sente raiva, ira, sei lá, coisa arada. É verdade, muito, né, Andres? Mas vejam, o nosso alvo não é contra a pessoa. Ainda que, de repente, né, seja através da pessoa. Mas é aquilo que aflige a pessoa que é o nosso inimigo. Amém? Então, existem aqueles que são gratos na correção de imediato, né? A gente sabe disso. Porque houve um posicionamento, uma decisão de melhorar, uma decisão de ser melhor. No entanto, minhas irmãs, existem outros que ainda não querem abandonar o desequilíbrio. Então, vocês que discipulam pessoas vão viver isso. Existem pessoas que vão sentir raiva de você, achar que você é exagerada, que você é fanática e que não é bem assim. Irão fofocar, falar mal de você, julgar você. Mas tudo bem, tudo bem. Não se amedronte, não se acovarde, não se esquive, não fique paralisada, siga em frente. Amém? Porque antes é preferível obedecer a Deus do que aos homens. E há um segredo aqui, uma chave. Não se trata de nós, porque sabemos que fomos crucificadas com Cristo. Amém, igreja? Já não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Logo, tudo isso que fazem contra nós, não é contra nós, é contra Cristo. Amém? A gente não declara que não somos mais nós que vivemos? Então é contra Jesus, vai ter que se resolver com Jesus. O equilíbrio nos deixa com a visão correta sobre a vontade de Deus e sobre o que Ele quer que seja feito. Olhem atentamente para Cristo, para Ele. Não se distraiam. Se assustar com relação aos outros, às vezes pode ser a reputação, distração. Enquanto nós ainda estamos vivendo numa estação onde o Senhor nos impeliu à sobriedade. Sobriedade é ser vigilante, atento, entender que não tem nada a ver comigo, mas com Cristo. Isso é sobriedade. E não há como perdermos a nós mesmas em relação aos outros através de sustos, porque estamos equilibradas, estamos com o coração correto. Então, queridas, vamos usar esse ciclo redentivo da parte do Senhor para agirmos de forma diferente do que temos agido até então. Isso aí. Vamos ter ousadia, vamos ser fortes, vamos ser corajosas. Estamos chegando num tempo, queridas,
em que temos que nos posicionar sempre, e não é para segurarmos mais o glória, não. Onde nós estivermos, nós somos ministros do Senhor. Onde nós estivermos, nós temos que manifestar o reino dele. Nós temos que florescer em tempo e fora de tempo. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que, sim, declarar cura sobre as pessoas. Alguém reclamou que está sentindo dor, mete a mão ali e já declara que não tem mais dor. Vamos ter ousadia, porque o mundo, minhas irmãs, eles têm tanta ousadia que eles não estão nem aí se estão nos faltando com respeito. Por isso que nós temos que avançar. Nós que temos que dominar, nós que temos que tomar de assalto. Para isso, a gente não tem que se assustar com os outros. Para não se assustar com os outros, nós temos que estar equilibrada. Doer a quem doer. Nós somos de Jesus, propriedade dele. Amém? Queridas, amadas do meu coração, essa foi a palavra que o Espírito Santo trouxe a mim e foi forte. Espero que fale aos seus corações também, assim como está falando comigo, né? E louvado seja ele, porque nos ama tanto. Ele nos ama tanto. Ele nos ama sem medidas. Ele nos ama tanto, 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 que ele não quer que a gente permaneça da mesma forma. Ele quer que a gente, sim, tenha o caráter de Cristo. Vamos nos esforçar, porque está escrito, minhas irmãs, que a salvação ela é de graça. A gente não precisa fazer nada, apenas ter fé. Mas o reino custa tudo. E por amor ao meu Senhor, ao nosso Senhor, nós vamos fazer sim, nós vamos avançar sim. Nós vamos avançar e não vamos mais segurar o glória. Não estou nem aí que me chamam de fanático, eu sou mesmo. Eu sou apaixonada por aquele que pagou o preço pela minha vida, para eu poder estar aqui, porque eu sei de onde ele me tirou. Eu sei o que ele fez por mim. E todos os dias ele me traz isso à memória. E eu vou gastar todos os meus dias falando desse amor, ajudando a mim mesma a caminhar mais uma milha. Amém, queridas? Encerro a ministração. Vou parar aqui de gravar.